Boa noite a todos. Amém, a paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Quem está feliz de estar aqui hoje? Amém, estou muito feliz com Jesus. Irmãos, hoje tem uma palavra abençoada. E nesses próximos domingos, tá? Todos os domingos até o último domingo desse mês, nós vamos falar muito sobre planejando a nossa vida, entendendo o nosso chamado, porque nós vamos ter um 2023 abençoado e eu creio que será o melhor ano da tua vida em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então nós vamos programar a nossa vida, preparar uma vida abençoada para Deus e eu tenho certeza que Deus ele vai nos honrar grandiosamente. Quem crê, irmãos, que Deus ele tem o melhor para nós? Deus tem o melhor para nós. E eu vou falar uma coisa para você, irmãos. Eu estou ouvindo testemunhos, irmãos. Eu estava na portaria da igreja, antes do culto, já estão procurando para contar testemunho do voto. Pessoas, irmãos, uma pessoa me procurou essa semana. Nós fizemos aquele propósito para nós ajudarmos no aluguel da igreja, e uma pessoa me procurou, ela vai até contar o testemunho dela futuramente. Ela estava me procurando essa semana, ela trabalha por conta própria, Deus deu o próprio negócio para ela, e depois que ela falou, Deus, eu vou abençoar a tua casa. Irmãos, Deus fez o negócio próprio dela crescer de uma forma que ela não imaginou. Nós sabemos que está uma crise terrível, né, pós-pandemia, e essa guerra da Rússia que, infelizmente, atinge também o nosso país, questão política também atinge muito o nosso país, mas Deus é tão grande, que Deus está acima de todas essas coisas. Sabe por quê, irmãos? O céu não está em crise. Você pode falar para quem está do seu lado? O céu não está em crise, irmãos. E se nós cremos que Deus é o dono de tudo e nós somos filhos de Deus, irmãos, Deus nunca vai deixar nada faltar para você e para a tua família. Eu creio nisso. Amém? Eu tenho uma palavra de Deus, que Deus tem ministrado no meu coração. Essa tarde estava conversando com Deus sobre o que trazer, né? Nossas mensagens de domingo têm sido uma bênção. E Deus falou muito comigo. Abre a sua Bíblia. Juízes capítulo 6, versículo 11. Juízes capítulo 6, versículo 11. Bom, o livro dos Juízes de Israel, capítulo 6, versículo 11. Quero compartilhar uma palavra de Deus com você. Juízes capítulo 6, versículo 11, quem achou, diga amém. Amém, amém, irmãos? Está escrito assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num lagar, para se esconder dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor é contigo, homem de valor. E você diz amém. O texto que nós lemos, irmãos, fala sobre a vida de um homem chamado Gideão. Ele foi um dos juízes de Israel, ele foi um dos homens que liderou nesse período dos juízes. Nós sabemos que antes de vir o período da monarquia, Deus governava através da teocracia. Pastor, como que funcionava o governo teocrático? Ou o período da teocracia? Era a forma que Deus liderava sem precisar de um rei. Como que Deus fazia isso? Deus tinha 3 pilares de lideranças. Quais são esses 3 pilares? O primeiro pilar era o sacerdote. A função do sacerdote era receber do povo e levar a Deus. O sacrifício, pedir perdão, tudo isso. E o segundo pilar era o profeta. O profeta recebia de Deus e levava para o povo. Deus dava uma palavra para o profeta e o profeta transmitia para o povo. E o terceiro pilar de liderança que Deus tinha no período teocrático eram os juízes, né? Os juízes, você pode perceber, enquanto o profeta e o sacerdote ele está mediando entre o céu e a terra, um leva da terra para o céu, o outro recebe do céu para a terra. A função dos juízes é mediar entre os homens.
liderar entre os homens e mediar entre os homens. Depois, né, eles vão pedir um rei, só que hoje nós não vamos falar sobre isso. Vamos nos atentar à história de Gideão. Esse homem chamado Gideão, a Bíblia diz que ele era da menor família, era o menor da sua casa e era da menor tribo chamada Manassés. E esse homem, irmãos, para você entender um pouco da história dele e do período que Israel estava vivendo, os midianitas estavam oprimindo o povo de Israel de tal maneira que tudo que eles semeavam, tudo que eles plantavam, os midianitas entravam na terra e roubavam tudo que é deles. A pior sensação é essa, de você trabalhar, fazer o seu melhor, fazer a sua parte, e na hora de colher, alguém entra no seu local de colheita e toma aquilo que é teu. Isso acaba frustrando as expectativas. Isso estava acontecendo. Por qual motivo? Pastor, porque Deus permitiu os midianitas oprimirem o seu povo. Simples. A Bíblia diz que o povo de Israel aqui se esquece de Deus, se afasta de Deus, e o que Deus faz? Sempre que o povo se afastava dele, Deus permitia com que os inimigos oprimissem, para eles entenderem uma coisa: o povo sem Deus não é nada. Deus sem o povo continua sendo Deus. Então Deus estava mostrando para eles: vocês precisam de mim, vocês precisam da minha presença. Porque se a minha presença não estiver no meio de vocês, os inimigos com facilidade vão oprimir vocês. Porque o povo, irmãos, estava se baseando na forma que eles saíram do Egito. O povo estava se baseando na forma que eles entraram na terra. Só que eles esqueceram de uma coisa: eles não venceram a guerra com o braço deles. Eles venceram a guerra porque Deus sustentou. Então todas as vezes que eles se afastavam de Deus, Deus mostrava uma coisa para eles: você só vence porque eu te dou a vitória. Você só conquista porque eu te dou a força. E assim que acontece na nossa vida. E o povo estava afastado. E o que acontece? Por 7 anos... o povo semeava, vinham os midianitas e tomavam o que era deles. Até que o povo resolveu se arrepender e clamar o nome de Deus. E você vai perceber, irmãos, que a situação está tão difícil, mas tão difícil, que eles estão tendo que trabalhar escondido para poder não morrer pela mão dos midianitas. E no meio de um período como esse, a Bíblia diz que Gideão, ele está malhando trigo no lagar, possivelmente um lagar dentro de uma caverna, escondido. Ele malha trigo no local impróprio. Nós sabemos que malha trigo se malha na eira. Mas para não ser pego pelos midianitas, ele está se escondendo para fazer isso. Quando ele termina de malhar o trigo, a Bíblia diz que ele se assenta debaixo de uma árvore que estava na localidade de Ofra. E a Bíblia diz que quando ele está lá debaixo daquela árvore, um anjo aparece para ele e fala: o Senhor é contigo, homem valente, homem de valor. Daí ele vira para esse anjo e fala assim: se o Senhor é comigo, por que tudo isso me sobreveio? E essa é a maior pergunta que nós fazemos para Deus. Deus, se o Senhor é comigo, por que eu estou passando por isso? Se o Senhor é comigo, por que eu estou atravessando essa situação? Se o Senhor está na minha vida, por que eu estou vivendo isso? Você precisa entender uma coisa, irmãos: o teu chamado, o chamado de Deus, nunca vai chegar até você em um momento confortável. Os chamados de Deus nunca chegam em momentos confortáveis. Você pode perceber, irmãos, os chamados de Deus sempre vêm nos momentos difíceis, porque Deus nos chama para poder apaziguar, Deus nos chama para trazer paz, Deus nos chama para poder trazer solução para a vida de outras pessoas, e assim Ele resolver a nossa vida. Então não espere que o chamado de Deus vai chegar no momento de paz, não. É no momento de guerra, no momento de luta, que o chamado de Deus vai te alcançar. Até porque, irmãos, Deus nunca chamou ninguém desocupado. Já viu na Bíblia Deus chamar alguém desocupado? Deus não chama. Você olha para Gideão estava malhando trigo.
Você olha para Eliseu. Eliseu estava trabalhando junto à 12ª junta de bois da sua família. Você olha para Pedro. Pedro estava lavando as redes. Você olha para Davi. Davi estava assentando as ovelhas do seu pai. Deus não chama desocupados. Então o que Deus faz? Deus, Ele permite você se ocupar, talvez com algo que você não sonha para o teu futuro, mas que Deus vai abrir uma porta para te levar para dentro da vontade dEle. Quantas das vezes você olha para a tua vida e fala: Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando isso? Entenda, Deus só permite você enfrentar e passar, porque Ele vai abrir uma porta no meio dessa situação para você entrar. Talvez no teu trabalho, na tua vida, no teu dia a dia, tu pensa: olha só, eu não sonhava em trabalhar com isso, eu não sonhava em viver com isso. Responde para mim uma coisa: você acha que Davi sonhava em apacentar ovelhas? Você achava que Eliseu sonhava em apacentar bois? Você acha que Pedro queria viver a vida toda pescando? Claro que não. Só que o que Deus faz? Deus te escolhe no meio da tua ocupação para te colocar naquilo que Ele deseja fazer na tua vida. Talvez o teu trabalho, o teu dia a dia, a tua casa, não é o que você sonhou para você, mas eu tenho uma notícia de Deus para a tua vida: continua fazendo o que você está fazendo com zelo, com carinho, com respeito. Por quê? Porque no tempo certo Deus vai abrir uma porta dentro de outra porta para poder conceder o desejo do teu coração, ou melhor, realizar e cumprir a promessa que Ele tem para a sua vida. Você está entendendo isso aqui? Olha para quem está no solo, fala assim, talvez o teu trabalho não é o que você sonhou para você hoje. Fala para o teu irmão: talvez a tua vida, fala para a tua vida, não está da maneira que você sonhou. Mas continua buscando a Deus e fazendo a tua parte. Sabe por quê? Deus pode abrir uma porta dentro dessa porta para mostrar que é Deus na tua vida. Você está entendendo isso? Irmão, se Gideão ficasse em casa, o anjo não ia alcançar ele. Se Eliseu tivesse ficado em casa, o anjo não ia alcançar ele. Se Pedro ficasse em casa, como que Jesus ia encontrar ele no mar? Na verdade, Deus está permitindo o que você está vivendo, sabe para quê? Para você viver um encontro com Deus no meio dessa situação. Nós sabe com o nosso mal, a gente murmura de tudo, a gente reclama de tudo e esquece que Deus está movendo tudo para poder mudar a tua vida e a tua história. Então sempre quando tu estiver no teu trabalho, e isso acontece, irmão, isso acontece, tu está trabalhando e vem aquele negócio na tua cabeça, aquela vontade de reclamar do trabalho, até mesmo amaldiçoar o trabalho. Irmão, tem pessoas que fazem isso. Só que eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida: não faça isso. Sabe por quê? Porque esse trabalho, esse lugar, o que você está fazendo hoje pode ser uma porta para Deus abrir algo maior e realizar o desejo do teu coração. Você está entendendo isso aqui? Então, irmão, imagina se Gideão estivesse reclamando. No meio da situação, não era um momento confortável. Deus foi lá e escolheu. Aí sabe o que ele falou? Eu sou da menor família, eu sou o menor da minha casa, eu sou da menor tribo. Eu sou o menor, por que Deus ia me escolher? Entenda uma coisa: você não é o fruto do meio. Não é isso que falam? Nós somos o fruto do meio. Não, irmãos. Você não é o fruto do meio. Não é porque alguém na tua família deu errado que você vai dar errado. Não é porque alguém na tua casa deu errado que você vai dar errado também. Deixa eu te contar uma história aqui. Meu pai já teve problema com drogas, meus irmãos já tiveram problema com drogas. Eu já perdi um irmão com 26 anos. Parte dos meus irmãos já foram presos. Mas Deus olhou para mim e falou: meu filho, você não vai ser fruto do meio. Eu te escolhi para fazer uma grande obra na tua vida. Irmão, da mesma forma que Deus me escolheu, Deus escolheu Gideão, Deus escolheu a tua vida. Talvez alguém olhe e fale: o casamento de ninguém da tua família dá certo, o teu também não vai. Estar repreendido. O teu vai dar certo em nome de Jesus. Talvez alguém olhe e fale: ninguém da tua família conseguiu terminar a faculdade até hoje, vai terminar com você em nome de Jesus. Ninguém na tua família conseguiu independência financeira. Não é porque eles não conseguiram que Deus não vai fazer acontecer na tua vida. É, irmãos. Às vezes nós pensamos: não, sou fruto do meio. Não é, irmãos. Você, sabe por quê? Porque você não está na mão do homem, você está na mão de Deus. E se você está na mão de Deus, Deus faz de você o que Ele quiser. Não, você não entendeu, não vou repetir isso aqui. Se você está na mão de Deus, Deus faz de você o que Ele quiser.
Talvez os seus pais, talvez os seus amigos, talvez seus vizinhos nunca foram exemplos para você, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. O teu pai é Deus, e ele fala assim: eu te escolhi, eu que te chamei. Se lá atrás deu errado, não importa, eu te escolhi para poder escrever uma nova história na tua vida e na tua casa. Não importa se você é o menor da menor família ou da menor tribo. Gideão, eu te escolhi para liderar Israel. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida. A gente não pode deixar, irmãos, o que acontece em nossa volta influenciar a nossa vida. Sabe por quê? Nós não vivemos de influência da terra, mas nós somos influenciados pelo céu. Aleluia. Eu não vou fazer o que a terra quer que eu faça, eu vou fazer o que o céu deseja para a minha vida. Você está entendendo isso? Nós precisamos voltar a andar de cabeça erguida. Entender, eu não sou fruto do meio, eu sou fruto daquilo que Deus sonhou comigo. Você está entendendo isso aqui? Quem acredita nessa palavra? Você acredita nisso? Amém? E você vai perceber, irmãos, que Gideão, vamos entender um pouco sobre a vida dele. Porque a Bíblia diz que ele está malhando trigo no... Onde ele está malhando trigo? No lagar, correto? Não, o lagar era o lugar onde eles pisavam as uvas. E provavelmente, a Bíblia faz questão de dizer que ele malhava trigo lá para se esconder dos midianitas. Você vai entender que provavelmente era um lagar dentro de uma caverna, onde eles cavavam o buraco no chão, colocavam as uvas, pisavam, pegavam líquido para poder fazer o suco de uva ou vinho. Você vai perceber que quem malha trigo, qual é a expectativa? A expectativa é malhar trigo onde? No lagar, ou na eira. A expectativa é malhar trigo na... Mas qual era a realidade dele? Lagar. A expectativa era uma. Mas a realidade era... Você está entendendo isso aqui? Está acontecendo um choque de realidade com ele. Por quê? Porque a cabeça dele está em um lugar, numa expectativa, mas quando ele olha para a realidade dele, a realidade é totalmente diferente. Só que eu aprendi uma coisa com Gideão: a minha realidade pode estar pior do que a minha expectativa, mas o meu propósito em Deus continua sendo o mesmo. Não, você não entendeu, não vou repetir isso aqui. A minha realidade não pode ser igual à expectativa que eu tenha, mas isso não vai tirar o meu propósito em Deus. Talvez você olhe para a tua realidade e você fala: meu Deus, eu nunca sonhei com isso, a minha expectativa é muito além disso. Por que eu estou vivendo assim? Posso ter uma palavra de Deus para a tua vida: não perca o propósito mediante a sua realidade. Por quê? Porque o nosso Deus está bem além da nossa realidade. Se Ele está permitindo isso, é para testar se você é fiel ao propósito ou é fiel àquilo que você está vendo. Se você olha as coisas em tua volta e desanima pelo que você vê em tua volta, você não é fiel ao propósito. Se você deixa a tua realidade afetar o propósito, você não é o fiel ao propósito. Mas a partir do momento que você olha para a tua realidade e fala: olha, a realidade não é como eu quero. A realidade é diferente da minha expectativa, mas o Deus continua sendo o mesmo. Aleluia. Vou repetir isso aqui, irmãos. A tua realidade, aleluia, pode ser diferente da tua expectativa, mas o Deus continua sendo o mesmo. Ele está provando a tua fé e está falando: quero ver se você continua sendo fiel, mesmo quando a tua realidade é diferente da tua expectativa. Pergunta para quem está do seu lado, pelo menos para 2 pessoas: o que você faz quando a realidade é diferente da expectativa? Se desespera? Arranca os cabelos da cabeça? Fica sem dormir? Reclama com Deus? Coloca a culpa em alguém? Se arrepende de ter vivido? Tem uma palavra de Deus para a tua vida. Não está saindo como você queria? Permaneça de cabeça erguida, porque o Deus continua sendo o mesmo. Muitas das vezes, Ele está te provando para algo maior. Não, imagina a história de Jó. Jó olhando os filhos mortos,
as riquezas indo embora, a saúde já foi embora, ele olhando e falando, eu nunca sonhei com essa realidade, mas ele falou, mas eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Sabe o que ele estava dizendo? O meu Deus é além da minha realidade, o meu Deus é além da minha prova e da minha dificuldade. E sabe qual foi o final dele? Ele falou para Deus, Deus, eu sei bem que tudo tu podes, e nenhum dos seus planos podem ser impedidos ou frustrados. Jó 42:2. Aleluia. No final, Deus deu para ele o dobro de tudo que ele tinha antes. Posso falar uma coisa para você? Deus nos prova na nossa realidade para poder fazer o dobro dentro da nossa expectativa. Não, você não entendeu? Eu vou repetir isso aqui. Deus te prova na tua realidade para poder conceder o dobro dentro da tua expectativa. Quem recebe essa palavra, aplauda o Senhor nessa noite em nome de Jesus. Nós lemos que ele malhava trigo no lagar para se esconder dos midianitas. Por que os midianitas faziam? Roubavam toda a colheita. Responde uma coisa para mim. Se os midianitas roubavam toda a colheita, de onde saía o trigo que Gideão malhava? Se os midianitas roubavam a colheita, de onde ele tirava trigo para malhar? É bem simples. Quem é fiel ao propósito, Deus nunca vai deixar faltar nada. Não vou repetir isso aqui. Quem é fiel ao propósito, Deus nunca vai permitir o trigo faltar. Sabe o que Deus está dizendo? Está difícil, está complicado. Continua focado, continua no propósito, porque a provisão de Deus vai te alcançar. Aleluia. Mesmo que os midianitas tentam tomar o que é teu, Deus vai falar para você, eu mantenho a minha provisão sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesse final de ano. Levante as tuas mãos que eu vou profetizar sobre a tua vida e sobre a tua casa. Eu profetizo que esse final de ano vai ser marcado por surpresas de Deus, porque será o melhor final de ano na tua vida. Não vai faltar nada na tua mesa, na tua casa, na tua família. A comunhão vai voltar, o amor vai voltar, a paz vai voltar, a libertação de Deus vai entrar na tua casa. Quem recebe essa palavra, aplauda o Senhor nessa noite. Te adoro. Início do ano você vai me encontrar, falar, pastor, irmão, você vai me encontrar na conferência, profetizando meu 2023, dia 14 e dia 15, irmão. Você vai falar, pastor, Deus me surpreendeu no final do ano. Aquela obra lá na tua casa, irmão, a provisão vai alcançar em nome de Jesus. Aquela pessoa na tua família que não fala contigo há muito tempo, Deus vai tocar no teu coração, no coração dela vai trazer, irmão, reconciliação na tua família. Você está entendendo isso? Porque nem tudo é bens. Muitas das vezes, Deus quer trazer paz, reconciliação e perdão na tua família. Você está entendendo isso? Então, quem é fiel ao propósito, sempre viverá a provisão de Deus. Só que o que acontece? Depois que Deus falou tudo isso, Deus mostrou tudo isso para Gideão, Gideão por 3 vezes pediu prova a Deus. Gideão fez o quê, irmãos? Pediu o quê? Uma das maiores tolices que nós temos, irmãos, é querer pedir prova daquilo que Deus já falou. Vou repetir isso aqui. Uma das maiores tolices que nós temos é querer pedir prova daquilo que Deus já falou contigo. Sabe por quê? Muitas das vezes a voz de Deus vai de encontro à tua vontade. Só que Deus está falando, eu já falei. Eu já te chamei, eu já te levantei, eu já te capacitei. Você está com medo de quê? Quantas vezes eu estou com o teu coração para você ir abraçar alguém e tu ficou no banco lá travado? Aí o que Deus faz? Deus foi lá, levantou outra pessoa, a pessoa falou, irmãos. Quantas vezes Deus falou contigo, ó, toma essa atitude aqui que a tua vida vai mudar. Aí você ficou com pena, pensando no amanhã. Não, se eu fizer isso aqui, como que vai ser amanhã? Irmão, do teu amanhã quem cuida é Deus. Você está entendendo isso? Deus está falando com você, obedeça a voz dele. Você está entendendo? Quem me ouve, diga amém, irmãos. Amém? Você está entendendo? E
Gideão obedece. Depois de tudo isso, ele obedece a Deus. Ele pede explicação, mas Deus se revela a ele obedece a Deus. E Deus falou assim: Gideão, você vai juntar um povo. Porque o povo vai guerrear contra os midianitas. Daí, irmãos, Gideão, imagina, o povo já está trabalhando com medo. O povo já está sendo oprimido. Quem vai aceitar ir para a guerra contra quem está oprimindo eles? Ninguém. O que Gideão faz? Gideão vai, convence 32 mil pessoas. Quantas pessoas? Irmãos, se eu consigo convencer 32 mil homens a guerrear em meio a um período de opressão, ou vou me sentir mal ou vou me sentir bem? O quê? Muito bem. Ó Deus, estou fazendo o que o Senhor mandou. E ó, eu achei que não ia ter nem 1000. Estou com 32 mil aqui, Deus. 32, não, Gideão, né? Consegui 32 mil. Achando que Deus ia elogiar, achando que Deus ia dar uma palavra de conforto. Aí Deus chegou e falou assim: olha, tem muita gente. Que é isso, Deus? Chega em cima deles e pergunta: covardes e medrosos, voltem. Vamos. Se eu conseguir reunir 32 mil, tu acha que vai ter covarde e medroso? Claro que não. Então ele chega para o meio do povo achando que ninguém ia desertar. Aí ele começa a gritar: covardes e medrosos, voltem. Adivinha o que acontece, irmão? Dos 32 mil, só ficam 10 mil. 22 mil, ó. Corre, está com medo, não, covardes e medrosos, vai embora. Aquilo mexe com Gideão. E ele entendeu um grande princípio aqui. Nem todo mundo que estava do lado dele estava disposto a lutar com ele até o final. Você está entendendo isso aqui? Você pode falar para quem está do seu lado: nem todo mundo que está do teu lado está disposto a lutar contigo até o final. Você está entendendo? Mas a culpa não é tua, a culpa é covarde e medroso. Aí ele chega para Deus: Deus, 22 mil foram embora, só ficaram 10 mil, o que eu faço? Vou guerrear com 10 mil? Deus fala: ainda tem muita gente. Meu Deus do céu. 10 mil valentes dispostos a guerrear, ainda tem muita gente? Como que eu vou enfrentar o povo midianita assim? Deus falou: faz o seguinte, leva para beber água. Aquele que levar a água até a boca, você separa. E aquele que beber água abaixando a cabeça, ou seja, beber água sem prestar atenção no que está acontecendo em volta, porque quem traz a água à boca, ele mantém a visão focada, mas está trazendo a água à boca. Ele consegue observar o que está acontecendo. Então ele separa. Por quê? Porque eles tinham coragem, mas não tinham atenção. Tinham coragem, mas não tinham foco. Nem todo mundo que tem coragem tem foco. No começo vão ter coragem, mas depois vão perder o foco e vão desanimar. Está entendendo? Então Deus falou aqui, ó, escolhe quem tem foco. Sabe quantos ficaram no final? 300. Meu irmão, como que eu vou enfrentar milhares de soldados só com 300 homens? E para ficar melhor, Deus fala assim: ó, vocês vão guerrear diferente. Por quê? Não vai pegar escudo, nem espada, nem lança. Que é isso, Deus? Deus já diminuiu para 300. Sem espada, sem lança, o que vai pegar? Tocha, trombeta e vaso. Meu irmão, eu vou para a guerra com tocha, com trombeta e com vaso. Milhares de soldados. Eu vou fazer o quê? Eu vou queimar eles. Eu vou tocar uma música para eles poderem dormir. O que eu vou fazer, Deus? O que eu vou fazer? Você está entendendo? Pouca gente, irmão, pouca gente. Quando Deus começa a reconstruir algo, Ele não conta com muitos, Ele conta com poucos. Você está entendendo isso aqui? Nós estamos vivendo um tempo de reconstrução. Nós podemos ser poucos, mas nós temos tocha, trombeta e vaso na mão. E sabe o que acontece? A vitória que Deus tinha para Gideão, Deus deu com 32 mil? Deus deu com 10 mil? Deus liberou com? Sabe por quê? Existem vitórias que só vão acontecer na tua vida quando Deus tirar algumas pessoas do teu lado. Você está entendendo isso?
Existem amizades, parcerias, pessoas que permanecem do teu lado e elas, a vida delas, impedem a tua vida de andar e de receber vitória. Você pode perceber, tem pessoas que saem da tua vida, que depois que elas saem, a tua vida anda. Tem pessoa que sai do teu negócio, da tua empresa, quando sai, a empresa anda, o negócio anda. Ou você nunca teve a impressão de uma pessoa estar trabalhando contigo e a presença daquela pessoa atrapalhar todo o teu ambiente de trabalho? Você está entendendo isso? Aí sabe o que Deus está dizendo para você? Eu não vou tirar de lá. É você que tem que tirar. O que é para você fazer, Deus não vai fazer por você. Deus já abriu a tua visão e falou, ó, está do teu lado e você não está crescendo por conta disso. Eu quero te abençoar, eu quero te fazer crescer. Mas quem tem que tirar de lá é você. Está entendendo? Isso aqui é muito forte, irmão. Que é noite de revelação de Deus para a nossa vida. Existem vitórias que Deus só vai dar para você quando você permitir quem tiver que sair do teu lado sair. Você está entendendo isso? Porque com 32 mil não veio. Com 10 mil não veio, mas com 300 Deus preparou. Por quê? Vão ser poucos, mas vai ter tocha, trombeta e vaso. Pastor, o que significa tocha, trombeta e vaso? Trombeta, adoração. Vaso, intercessão. Por quê? Porque ele armazena, ele guarda, ele sustenta. E tocha, proclamação. Podem ser poucos, mas vai ter a proclamação de Deus. Vai ter a intercessão e vai ter a adoração. Você está entendendo? Existem guerras que Deus não vai contar com espada. Existem guerras que Deus vai usar a tua adoração, a tua intercessão e a proclamação do reino dele para poder vencer. E sabe o que aconteceu? Quem se esforça para vencer, não se esforça para vencer. Que isso? Ou melhor, quem se esforça em obedecer, não precisou se esforçar para vencer. Por quê? Quem obedece, a bênção te alcança. A vitória, ela vem até você. Por quê? Porque você... Aí Deus falou que, olha só, vocês vão quebrar os vasos, tocar a trombeta e levantar a tocha. Só isso? Só. Eles subiram um monte, quebraram os vasos, intercessão, trocaram as trombetas, adoração, e levantaram as tochas, programação. Quando os midianitas olharam aquilo, eles lembraram de um mito que tinha na terra dos midianitas. Que mito era esse? Que todos os soldados que eles tinham matado em guerra, um dia iriam se apresentar como fantasmas para poder matá-los. Aí sabe o que aconteceu? Quando eles escutam um barulho de vaso quebrando, quando eles escutam um barulho de trombeta, eles começam a ver 300 tochas, eles pensam, lá estão vindo os soldados que nós matamos. Aí sabe o que eles fazem? Eles pegam uma espada e antes deles alcançarem, um vai matando o outro. Porque eles preferiram morrer pelas mãos deles, por não morrer nas mãos dos fantasmas que eles pensavam. Aí sabe o que aconteceu? Uma guerra que iria ter muito sangue dos israelitas derramados, eles não precisaram levantar uma espada. Eles só adoraram, intercederam e proclamaram. E a vitória que estava presa, Deus liberou. Sabe o que Deus está dizendo para você? Eu quero liberar vitórias para a tua vida que você não vai ter nenhum desgaste que você está tendo hoje. Você está entendendo aqui? Esse desgaste que você tem hoje para alcançar algo pequeno, Deus está dizendo, eu quero fazer acontecer na tua vida, sem desgaste nenhum. Você só vai adorar, você só vai proclamar e interceder. E aquilo que iria demorar muito tempo para você alcançar, eu vou fazer você alcançar em nome de Jesus. Você está entendendo, irmão? O povo não precisou levantar uma espada, mas teve que ter um sinal de adoração para Deus. O segredo, irmãos, é a adoração. O segredo é uma vida de intercessão. O segredo é uma vida de proclamação. Em entender que Deus é o nosso Pai e no meio dessa guerra, a vitória já é garantida em nome de Jesus. Quem acredita nessa palavra? Então nós vamos orar em nome de Jesus. Nós vamos orar. E a nossa oração hoje é: Deus,
me ensina e me dê sabedoria para poder lutar as minhas guerras. Sabe por quê, irmãos? Nós vamos viver tempos turbulentos. Mas no meio de tudo isso, se prepara porque Deus tem suas estratégias para poder fazer os seus filhos vencerem em nome de Jesus. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Vamos orar a Deus. Vamos falar com o nosso Deus, porque eu creio. Deus está preparando algo novo para nós. Deus está preparando algo novo. Irmão, todos esses domingos, vou te pedir, não perca nenhum domingo desse mês, irmãos, porque vão ser mensagens como essas, mensagens de revelação de Deus para a tua vida, mensagens de direção, para você começar o teu ano de forma diferente, porque não adianta ser um ano novo com as mesmas atitudes. Não adianta um ano novo da mesma maneira de viver. Deus está falando para nós. Nos domingos Ele vai nos dar estratégias para a gente começar o nosso ano de forma diferente e viver o novo de Deus. Amém? Vamos orar, porque eu creio que nós viveremos algo novo da parte do nosso Deus Pai. Nessa noite nós oramos, nós clamamos o Seu nome, nós cremos que Tu é o Deus que pode fazer tudo novo na nossa vida. E da mesma forma que Tu fez na vida de Gideão, o Senhor pode fazer na nossa vida, da mesma forma que o Senhor fez com Gideão e os 300, o Senhor pode fazer com cada um de nós. Senhor, eu creio que o tempo da vitória está chegando, o tempo de alcançar está chegando, e nós iremos nos reunir para proclamar, Senhor, um novo tempo do céu sobre nós, um novo tempo de Deus sobre as nossas vidas. Senhor, receba a oração dos seus filhos, receba seu nosso momento de adoração, como os Senhores 300 adoraram, proclamaram, intercederam. Nós nos levantamos essa noite em nome de Jesus. Vem me visitar hoje aqui. Você pode cantar isso para Deus? Quero conhecer mais de Ti. Abre o teu coração, fala isso para Deus nessa noite. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem.